O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. E neste domingo, as leituras bíblicas falam ainda do ressuscitado. E acabamos de ouvir o relato de um episódio conforme Lucas, o evangelista Lucas. Como os outros evangelistas, Lucas também está preocupado em responder a 3 perguntas, 3 questões. É muito interessante saber, mas o que foi esta ressurreição? Porque nós todos somos destinados um dia a ressuscitar. Jesus é o primeiro, as primícias, falam as Escrituras. Mas nós iremos segui-lo. Então, a primeira questão que Lucas quer esclarecer é: Jesus ressuscitou verdadeiramente? Muitos acreditam, a sua fé é sincera, pessoas simples, a fé dos pequeninos, destas crianças que não têm problemas
Mas tem muitos adultos que se perguntam, mas será verdade tudo isso? Ou foi inventado pelos apóstolos, pelos discípulos, essa história? Em primeiro lugar, devemos lembrar que da ressurreição falam os 4 evangelhos, mas os evangelistas não transmitem uma crônica, mas dão uma notícia, é um anúncio que eles fazem. Em grego se fala querigma, daquilo que anunciavam os apóstolos quando pregavam o evangelho. Os evangelistas não são jornalistas, mas catequistas, teólogos, cuja finalidade é despertar a fé, levar a crer aqueles que leem o evangelho. Lucas fala que quando Jesus apareceu no cenáculo, os discípulos ficaram assustados, cheios de medo e de dúvidas, pensando ver um fantasma. Não o reconheceram pelos traços de seu rosto. Estranho, é uma pessoa, nós a conhecemos por isso. Mas eles não conseguiam ver os traços terrenos de Jesus. É por isso que Jesus tanto insiste que os discípulos toquem nele. Olhem as marcas dos pregos nas suas mãos, seus pés. São sinais, marcas, feridas que o corpo de Cristo glorioso conservará para sempre no céu. Não foi fácil para os discípulos reconhecer naquela aparição o Mestre. Só aos poucos chegaram a crer que era Ele. O que viram afinal os discípulos? Que estavam vendo? Jesus é o mesmo, mas também diferente, transformado. É aquele de antes, mas não mais como antes. Ele não pertence mais a esta terra. Está já em outra dimensão, no mundo de Deus. E quando relatam a aparição, não falam, vimos Jesus, mas todos falam, vimos o Senhor. Este Jesus agora é o Senhor. Os discípulos tiveram dificuldade a crer. Isso prova que a ressurreição de Jesus não foi invenção dos discípulos, dos cristãos da igreja primitiva, como sempre afirmaram e afirmam ainda hoje os que não têm fé, os racionalistas. Isso aí foi uma invenção, imaginação dos discípulos. Não. Segunda questão a que os evangelistas e Lucas respondem: podemos encontrar o ressuscitado? Podemos nós também encontrar-nos com Ele? Sim, eles falam, podemos. Porque aos evangelistas interessa mostrar que Jesus, mesmo no céu, continua acompanhando sua igreja e que os discípulos de todas as épocas podem fazer a experiência de um verdadeiro encontro com Ele, sentir a sua presença viva ao lado deles. Aquilo que Paulo dirá, sentir os efeitos, a força do ressuscitado. Tudo posso naquele que me dá força. Em todos os Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, se fala de um Jesus continuamente presente que acompanha a vida dos discípulos.
Esta experiência acontece de forma privilegiada, porém, dentro da comunidade. Aí encontramos, na escuta comunitária da palavra e no pão repartido, Jesus. É aí que, através da Eucaristia, se faz comunhão com Ele. Lembremos aquelas palavras misteriosas que Ele falou no discurso do pão do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavras que falam, que dizem que na comunhão eu moro em Jesus, no outro, Ele mora em mim. É uma comunhão perfeita. Terceira questão. Como é que podemos hoje mostrar ao mundo que Jesus está vivo, continua a oferecer aos homens a salvação? Porque Jesus falou isso, vós sereis testemunhas de tudo isso. Sermos testemunhas. Em primeiro lugar, é a igreja que faz isso. Há 2000 anos ela prega o Evangelho e comunica a vida de Deus através dos sacramentos. É a igreja evangelizadora. Mas cada cristão é chamado a fazê-lo com sua vida, com sua fé, com uma vida nova, diferente. Todos podemos ser e devemos ser testemunhas. Termino lembrando um episódio acontecido há poucos anos. O dia 28 de março de 2021, então 3 anos atrás, diante do bispo de Juiz de Fora, uma cidade de Minas Gerais, Dom Gil Antônio Moreira e todo o povo de Deus fez a sua profissão de fé católica, um ex-pastor protestante, um ex-pastor evangélico, que se converteu e pediu para ser admitido oficialmente na Igreja Católica. Um teólogo protestante, seu colega evangélico, lhe perguntou: por que você faz isso? Não é necessário. Por que você precisa se tornar católico? Nós temos tudo, como eles. O pastor convertido respondeu: eu encontrei um tesouro na Igreja Católica. Somente na Igreja Católica posso me alimentar de Cristo. Cristo eucarístico. Somente na Igreja Católica me encontro com o Cristo eucarístico no sacrário, presente no sacrário, Jesus sacramentado. Esse ex-pastor evangélico tinha descoberto realmente que na Eucaristia nós podemos nos encontrar com o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. Não somente foi um privilégio dos primeiros discípulos vê-lo, encontrá-lo, nós também podemos vê-lo, encontrá-lo na fé e fazer com Ele, junto com Ele, a nossa caminhada na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.